Falar de um livro do Michel Onfray, que é um filósofo francês, um Nietzscheano francês de esquerda, sobre Freud, chama Crepúsculo de um Ídolo. Eu não achei nada em português sobre esse livro. Esse livro fez um furor ali no começo dos anos 2000, ele saiu na França, vendeu muito lá. E o Michel Onfray faz o seguinte, ele cruza biografia, as obras, ele lê tudo, ele faz uma contra-história da filosofia. E então ele acaba fazendo da psicanálise também. A contra-história da psicanálise. Ele lê biografia, cartas e as obras e cruza e faz uma avaliação. Então, sobre o Freud, ele chegou a curiosas conclusões e levantou pontos que Freud... Então, o Onfray se opõe a Freud no seguinte ponto. Freud acredita que a sublimação é muito importante para a civilização. Quer dizer, você reprime seus instintos sexuais, você reprime sua energia sexual, a sua sexualidade, e isso gera a civilização. Então, Onfray é uma filosofia que ele faz o elogio da busca do prazer, e ele fala que o Freud julga que a repressão do prazer ela é importante do instinto, da natureza, do instinto natural, da sexualidade, é o que cria a civilização. Primeiro, Onfray fala que essa ideia é muito nietzschiana e que o Freud, ele esconde a filosofia, ele foi um jovem interessado em filosofia, depois ele esconde a sua influência filosófica de Schopenhauer, de Nietzsche, que essa ideia, então, por exemplo, da repressão dos instintos criar a civilização é muito nietzschiana. Então, o Freud apaga suas fontes, o Onfray fala que ele faz isso para poder brotar, chegar com uma descoberta científica fantástica, que é um cara sempre muito ambicioso, que olha a questão da reputação. O Onfray levanta vários pontos assim, críticos da vida pessoal também, cruzando as cartas. Ele fala da questão da fabulação. O Freud ele fabula muito os casos, e ele, nas cartas a Flies, então, por exemplo, ele conta que dormiu durante uma sessão e fala que isso é certo, que tem atenção flutuante. Outros pontos que o Onfray levanta é que o Freud era um cara politicamente conservador, e mesmo como judeu, ele, não sei se ele é bem um judeu liberal ou não, o Onfray não acredita. O Onfray diz que Freud dedicou um livro a Mussolini, buscou se aproximar e se conciliar com Dollfuss, que é um fascista católico, que exterminava a esquerda praticamente. Onfray verifica, a partir dessas posições aí, estão comprovadas, que o Freud, ele não acredita que a sociedade mude, né? Ele verifica o tanto que o Onfray concorda que o Freud vê a importância da liberação sexual no combate à neurose, mas retrocede disso, reforça essa posição de que a civilização precisa da repressão sexual para existir e assume a posição de que a sociedade não pode mudar e que o sentido da vida, o sentido do pensamento é o pessimismo. Então ele fala que o Freud tem esse pensamento conservador e que tem sempre muitos ataques agressivos ao socialismo e ao comunismo e praticamente nada ao fascismo e ao nazismo. E que quando Freud vai escrever o Moisés e o monoteísmo, ele fala que não existe a vida, não existe o povo judeu, existe o povo egípcio, e que Moisés não era judeu e sim egípcio. Então, o Onfray radicaliza, ele fala assim, Freud, judeu liberal, um mito, Freud a favor dos homossexuais, um mito, a favor das mulheres, um mito. Ele sai radicalizando assim, esses e vários outros pontos. Então, esse é um livro que eu estou lendo, quero voltar a ele, debater com vocês, mas eu acho muito curioso que os fatos que ele fala não são levantados. Então, por exemplo, uma carta ao Flies, que é um discípulo, né? Para quem o Freud conta coisas cabulosas ali, ele fala assim que ele para poder escrever sua teoria da psicanálise, ele sublimou sua sexualidade com a esposa. Mas aí, verificando com os biógrafos, é bem possível que ele realmente não tenha sublimado nada
e tenha realmente tido um affair, uma transa com a cunhada, porque o que os historiadores falam que é fato é que ele dormia em pensões, em viagens, no mesmo quarto, na mesma cama que a cunhada. Então são alguns dos pontos levantados pelo Onfray nesse livro, né, O Crepúsculo de um Mito. Não foi traduzido em português do Brasil, não sei porquê. Eu acho que esses pontos todos a gente precisava conhecer melhor. Tem outros pontos, por exemplo, o Freud fala em cura, mas ele não curou a Berta Pappenheim, continuou fazendo análise, não curou o Homem e os Lobos, né, que continuou fazendo análise muito tempo depois. E ele tudo que indica, segundo o von Frey, é que o Freud ele fabula. Ele aumenta os casos ali que ele conta, ele enfeita, ele tem um talento literário que ele utiliza para florear. Então, outros pontos que ele levanta é que, por exemplo, o pequeno Hans, que é mencionado depois de adulto, ele falou que não era bem aquilo que aconteceu naqueles casos. Então é um traço assim de que o Freud ele não sabe tanto o que colocar ali, ele inventa, ele fabula, ele ficcionaliza. Então, é algo que a gente não sabe que existe, né? Sobre Dostoiévski também eu vi essa crítica recente. Tem o texto do Freud Dostoiévski, O Parricídio. Nesse texto, ele supõe que a doença que Dostoiévski tinha surgiu depois da morte do pai, porque ele tinha conflitos com o pai. Mas só que a doença de Dostoiévski, ela já tinha crises antes dessa questão, antes da morte do pai. Então, parece que quando o Freud não sabe, ele inventa, ele fabula, ele ficcionaliza, que é algo que a gente não sabe. O Onfray fala também da questão dos honorários. O Freud realmente não atendia ninguém pobre e era mais ou menos R$3.000 por sessão. Então, ele queria atender a gente rica mesmo, e ele dizia que era importante não só acreditar na psicanálise, quanto pagar. E eram consultas diárias, e que ele cobrava nesse valor. Então, são coisas todas meio bombásticas, né? Mas é importante ler que a gente quer esse livro, é todo muito bem argumentado, tem uma pesquisa extensamente bem articulada, né? Então, beleza, eu queria a opinião de vocês sobre isso tudo. Tchau.